Bom dia. Muito bom dia. Bom dia, bom dia. Ajustar minha luz aqui. Deixa eu convidar algumas pessoas aqui para participar dessa live. Deixa eu entrar aqui. Chamando algumas pessoas para participar da live. Eu vou falar sobre 3 erros que eu tive na minha transição de carreira e que me atrapalharam muito em todo o processo, assim, de estabelecimento de negócio e tal. Deixa eu fixar um comentário aqui com o tema da live. Chama quem você acha que pode ser beneficiado aí pela live. Pretendo deixar gravado se a gente não tiver problemas em relação à tecnologia. Deixa eu fixar aqui um comentário com... Gente, Valéria, que saudade de você. Você deu uma sumidona, hein? Deixa eu tentar. Consegui. Então, seguinte, vou contextualizar um pouquinho, assim. Vou falar 3 erros graves, assim, que eu tive na minha transição de carreira, quando eu fui fazer a transição de carreira. E que até hoje eu sinto resultados, sinto que atrapalham os resultados das coisas que eu faço. Assim, já acertei muito, né, eles. Mas ainda atrapalha muito, assim, muita coisa que eu faço. Então, só para contextualizar. Quando eu trabalhava, tem 5 anos já que eu fiz minha transição de carreira. Foi em 2014. Inclusive, tá fazendo 5 anos esses dias. Eu acho que foi dia 4 de novembro que saiu, que eu efetivamente saí do meu trabalho. Então, tem aí 5 anos, tá fazendo 5 anos que eu passei por essa transição. De sair totalmente de uma coisa e começar outra coisa nova. E eu vou contar pra vocês 3 coisas que eu fiz, assim, que me atrapalharam demais. Mas vamos lá, que eu vou contextualizar como que foi isso antes de eu falar com vocês quais foram essas 3 coisas. Bom, eu trabalhava numa empresa que prestava serviço, eu fazia prestação de serviço para a Prefeitura de Belo Horizonte. Então, eu trabalhava numa empresa que era terceirizada da Prefeitura. Na época, eu tinha menos de 2 anos de formada. Então, até que o meu salário, para a média, assim, do que eu tinha na época, do que as pessoas tinham na época, ele era realmente um pouco acima da média, com benefícios interessantes e tal. E eu trabalhava no programa Vila Viva, que era fazendo acompanhamento de famílias que estavam sendo removidas de áreas de intervenção de obras públicas, né? E aí, eu já estava insatisfeita com o meu trabalho, o que me deixava muito insatisfeita era eu não conseguir fazer o que eu realmente gostaria de fazer. Eu tenho um alto valor de liberdade. E isso, pra mim, me matava, assim. Eu não consegui fazer o que eu realmente achava. Existiam burocracias, né? Principalmente dentro de um programa, de uma prefeitura e tal. Existia uma série de burocracias que me impediam de avançar para lugares que eu gostaria. Então, eu já estava muito incomodada com o trabalho. Comecei a buscar novas oportunidades. E aí, nesse processo, eu fui fazer minha formação em coaching. Falei assim, vou fazer uma formação em coaching, pode ser alguma coisa que abre minha cabeça. Porque na época, assim, pra ser muito sincera com vocês, na época, o que eu desejei foi sair, abrir mão geral da psicologia. Falei assim, vou fazer outra faculdade, vou fazer outra coisa da minha vida, porque isso não tá dando certo. E aí eu saí, assim, o que eu quis realmente foi sair, abrir mão de psicologia, pensei em entrar, talvez,
numa área de tecnologia da informação, alguma coisa assim, que é uma coisa que me interessa, que eu acho interessante. Pensei em abrir mão geral, assim, de tudo. E aí foi quando eu falei assim, ó, vou fazer uma formação em coaching. Vou ver como que isso vai funcionar. E aí eu fui e fiz a minha formação em coaching. Fiz meu primeiro módulo de formação em coaching. Eu lembro que foi em maio de 2014. E aí eu saí de lá assim, falei, cara, é isso que eu quero fazer na minha vida. Eu quero trabalhar com coaching. E aí naquele processo ali de coaching, naquela formação, eu consegui identificar em mim coisas que eu gostaria de fazer, que poderiam me ajudar junto com a psicologia, sabe? Eu falei, poxa, eu posso agregar a psicologia nisso aqui. Eu quero trabalhar com isso, eu realmente gosto da psicologia, gosto de gerar transformação na vida das pessoas, só que quero fazer isso de uma forma positiva, quero entrar pra fazer realmente diferença, né, na vida das pessoas e tal. E coloquei esse negócio na minha cabeça. Falei, quero trabalhar com coaching e vou trabalhar com isso e não quero saber de mais nada. E fiquei a louca, né? Aí terminei em agosto a minha formação em coaching. E aí eu já entrei de cara como staff na outra turma. Que aí eu já fiz mais 2 formações seguidas. Já participei de mais 2 formações seguidas. E aí eu fiquei louca. Eu falei, eu quero fazer isso, quero fazer isso, quero fazer isso, quero fazer isso. E durante o processo, eu estava fazendo um processo de coaching. Porque eu queria modificação na minha carreira, na minha vida, na minha realidade profissional. E aí eu queria fazer isso, e aí eu comecei a fazer um processo de coaching. Com um coach que não era muito experiente, e que ainda não estava dominando muito bem as coisas que estavam acontecendo ali, né? E aí fui eu fazer esse processo, e aí nesse processo eu fiz o meu planejamento da transição de carreira. Então, a primeira coisa e aí o que eu fiz? Eu terminei em agosto, em novembro eu já tinha saído do trabalho. Né? Eu já tinha pedido demissão, já tinha falado que ia sair, que ia me organizar. Então, assim, foi um período muito pequeno entre as coisas acontecerem. Eu entendo que foi necessário naquela época, porque eu realmente estava quase adoecendo no meu trabalho. Então, talvez se eu tivesse permanecido, eu não teria dado conta, assim. Teria sido muito pior. Mas eu fui muito impulsiva em fazer isso. Só que eu não achei naquele momento que eu tava sendo impulsiva, né? Eu achei que eu tava fazendo tudo lindo, que eu tinha feito processo de coaching, que eu tava fazendo tudo maravilhoso, que eu tinha me planejado, que eu tinha me organizado. Nada. Primeiro erro que eu fiz na minha transição de carreira foi não fazer pesquisa. Pesquisa de tudo. Primeiro erro que eu tive, não pesquisei. Eu sabia o que eu queria. Eu estava muito focada, eu estava muito ligada na minha missão. Eu tinha encontrado a minha missão de vida, né? Que era gerar transformação na vida das pessoas, conseguir levar isso para outras pessoas. Eu sabia que era exatamente aquilo ali que eu queria, mas eu realmente eu estava tão focada nisso que eu não fiz pesquisa. Que é uma coisa assim, essencial. Você manda adolescente do ensino médio fazer pesquisa de profissão, tem feira de profissão, quando você tá ali para escolher uma profissão, né? Eu não fiz isso. Eu não sabia como que era o mercado de coaching. Que na época que eu me formei, eu não sabia que as pessoas não conheciam coaching. As pessoas não conheciam coaching, hoje as pessoas conhecem. Ainda que hoje a gente tem uma outra dificuldade que as pessoas conhecem, muitas vezes tem uma visão negativa. A dificuldade é diferente, mas existe ainda uma dificuldade. Mas na época as pessoas não sabiam, as pessoas com quem eu convivia, as pessoas que estavam ao meu redor, não sabiam o que era coaching. Eu não fiz essa pesquisa, sabe? O que é coaching, onde que eu vou trabalhar, com quais as pessoas que eu vou... quais são essas pessoas que eu vou buscar e que eu vou atrair para o meu negócio. E eu não tive, né, essa visão, essa noção de negócio, né? Eu só saí assim, vou transformar a vida das pessoas, cara. E fiz isso. E saí. Primeira coisa que eu não fiz foi essa pesquisa, tipo assim, ampla, pegando tudo. Eu falo hoje, assim, oriento realmente. Quem tá querendo fazer alguma coisa diferente, saindo de uma área, indo para outra, conversa com todo mundo que você conseguir
que já faz o que você faz. Conversa com todas as pessoas que você puder, para que você consiga ter um número maior de pessoas ali, conversando com você, falando com você daquela realidade. Por que um número grande de pessoas? Porque cada pessoa tem uma vivência. O que não significa que a sua vivência vai ser igual a daquela pessoa. Existe uma história, alguma coisa que aconteceu ali antes para que aquela pessoa tivesse aquela vivência. Eu conheço hoje psicólogos que, se um estudante do ensino médio for ali e perguntar, assim, olha, eu quero fazer psicologia, o que você acha? Eu tenho certeza que vai ter psicólogo, eu conheço psicólogos que vai falar assim, pelo amor de Deus, não faz isso com a sua vida não, você vai acabar com a sua vida. E eu conheço psicólogos que vão virar e falar assim, olha, a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Então, a experiência da pessoa, por mais que é importante para você ter uma noção de mercado, de quais são as dificuldades, de quais são os benefícios, do que você consegue enxergar, você tem que entender que ela é sua. O que você vai conseguir ter com essa pesquisa? Você vai conseguir antecipar situações. Você vai conseguir antecipar questões que possam estar acontecendo naquele meio de trabalho que você sabe, que você quer, que você descobriu que você ama. E você vai se antecipar em relação a coisas que podem acontecer. Né? Se você realmente quer aquilo, você não vai desistir por causa de uma pesquisa. Mas você vai estar pronta para lidar com situações que às vezes você não tinha pensado. Né? Eu não tinha analisado que eu precisava educar as pessoas para que elas conseguissem entender o que era coaching, para que elas conseguissem ter a dimensão da diferença que isso poderia fazer na vida delas, sabe? Então, tudo isso, todo esse processo, né? Eu não tinha essa noção. Eu precisei de fazer isso apanhando na marra, né? Na hora que o bicho pegou pro meu lado, eu falei, ops, preciso criar estratégia para isso. Então, esse foi o meu primeiro erro, assim, sair do trabalho, pedir demissão descaradamente, cara, não quero trabalhar aqui mais, não quero fazer isso mais, isso não me deixa feliz, vou sair daqui, vou fazer o que eu amo, né? Aí você vai, não, eu vou fazer o que eu amo, que você acha que é amor, dá dinheiro, vou fazer o que eu amo e sair, totalmente, assim, simplesmente sair. Sem fazer essa pesquisa. E aí eu fui descobrir, na prática, na minha vivência, muitas dificuldades. Que se eu tivesse me antecipado, eu não teria sofrido tanto as consequências, quanto o susto de não ter aquele retorno naquele momento que eu esperava, sabe? De ter noção, pesquisar, tipo assim, olha, depois de quanto tempo que eu vou estar trabalhando com isso, o que eu preciso fazer para eu gerar cliente, para eu ter cliente, depois de quanto tempo que eu vou conseguir firmar. Isso eu não fiz, gente, não fiz essa pesquisa de ter essa noção do que realmente eu quero. Eu sei que tem gente que não dá tempo. Tem mãe, gente, eu tô falando aqui para mãe. Eu sei que tem mãe que volta da licença maternidade já é desligada do trabalho e não dá tempo de fazer isso, né? Mas muitas vezes dá tempo da gente se organizar minimamente em relação a algumas questões, né? E aí, esse foi o primeiro erro, assim, que eu achei que foi catastrófico. Um dos erros que eu achei que foram catastróficos, assim, que me prejudicaram muito no processo de transição de carreira. O meu segundo erro, e eu acho que talvez esse seja o principal, assim, né? Tem várias coisas aconteceram, mas esse eu acho que foi o principal, assim, de verdade. Ontem eu até dei um spoiler aqui, porque eu fui pesquisar no meu e-mail, porque eu lembro que eu sabia que eu tinha isso no meu e-mail, que foi o meu planejamento dessa transição. Gente, no meu planejamento da transição eu tinha um objetivo, e eu tinha feito lá nesse objetivo, tinha colocado que em julho de 2017 eu queria ter uma empresa consolidada, estabelecida, legalmente estabelecida, consolidada, não. Só que
Isso pra mim, eu não tinha clareza do que era isso, sabe? Do que essa empresa ia fazer, de quais eram os serviços, os produtos que essa empresa ofereceria, qual era a estrutura disso. Quando eu falava de estrutura de negócio, eu não tinha noção de qual que era a estrutura física, se precisava de uma estrutura física, se não, a estrutura de pessoal, como que seria isso? Eu não tinha essa clareza. E aí, esse planejamento, eu quando faço planejamento no processo de coaching, eu já fiz aqui uma live uma vez explicando como que eu faço um planejamento de longo prazo no processo de coaching. E eu vou comentar com vocês de novo o que eu acho sobre planejamento de longo prazo. Na época, eu fiz um planejamento que era de 2014 até 2017. Eram quase 3 anos de planejamento, né? Era 3 anos de planejamento mesmo, na verdade. Eram 3 anos de planejamento que tinha ali. Por que esse planejamento não funcionou? Primeiro, eu não consigo fazer um planejamento aprofundado de 3 anos, gente. 3 anos acontece coisa pra caramba na sua vida. Acontece muita coisa. E as coisas, elas são muito mutáveis, né? As coisas vão acontecer na vida, vai acontecendo, as coisas mudam, a nossa opinião muda, aquilo que a gente deseja muda, né? E aí, o que eu fiz? Eu fui lá e fiz um planejamento de 3 anos, cara. Um planejamento de 3 anos que foi um cocô de planejamento, velho. Muito ruim mesmo. Eu planejei, presta atenção no meu planejamento, presta atenção nisso. Porque, o que aconteceu? Eu achei que eu tava planejando, né? Eu achei que eu tinha um planejamento decente. Tanto que eu fui lá e pedi demissão. Tanto que eu fiz isso. Eu achei que eu tinha um planejamento decente. O que eu fiz? Eu planejei os meses de agosto, setembro, outubro, porque eu tinha começado antes, né? Antes de eu pedir demissão. Então, eu planejei agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro. Planejei 6 meses, mensalmente. As minhas metas mensais eram assim: ter 2 clientes de coaching. Aí, no outro mês, ter mais 2 clientes de coaching. Gente, eu não tinha um planejamento de como que eu ia atrair esse cliente, de quem que era esse cliente, de onde que ele ia surgir. Não, eu só sabia que eu tinha que ter esses clientes. Sabe? Que eu precisava disso para o meu negócio funcionar. Então, eu fiz o planejamento muito sem estrutura. E o planejamento geral da transição, né? Não só de como o negócio iria funcionar, mas o planejamento, inclusive o meu planejamento financeiro, para me organizar no período em que eu ainda não estivesse recebendo o valor que eu recebi naquele momento, né? O que eu fiz? Eu pedi um acerto. A empresa fez um acerto comigo, né? Eu devolvi os 40%. Então, eu consegui liberar meu fundo de garantia, que estava retido e tal. O que eu fiz com esse dinheiro? Guardei para reserva? Não. Eu investi ele. Eu fiz um escritório aqui em casa, fiz o quarto e tal, comprei os móveis e tal, pus prateleira, montei um escritóriozinho aqui mesmo. Pintei e tal. Fiz um escritório aqui em casa. E eu lembro que na época eu ainda estava pagando a minha formação em coaching. E aí o que eu fiz? Eu peguei o meu acerto e quitei a minha formação em coaching. Então, assim, eu fiquei sem dívida nenhuma. Acho que deu ali 1 mês, talvez, 1 ou 2 meses de reserva. E só. Mais nada, velho. Mais nada. Eu não calculei, tipo assim, não, eu não calculei por quê? Porque eu tinha um planejamento que falava comigo que eu ia ter 4 clientes de coaching em 2 meses, entendeu? Eu achei que tava ok, que beleza, daqui 2 meses eu tenho 4 clientes de coaching. Eu tinha 4 clientes de coaching em 2 meses? Claro que não. Claro que eu não tinha. Porque eu não tinha planejamento, eu não sabia o que eu ia fazer. Eu tava no mercado, que eu não tinha feito pesquisa, então eu não sabia como que ele funcionava. Então, eu já vinha uma série de erros ali acontecendo. Tá rindo com respeito, né, Stefania? Vai rindo da desgraça alheia. E aí tinha uma série de erros ali acontecendo, assim. A minha sorte é que, na época, eu conversei com o Thiago. Antes de sair, né, do trabalho, obviamente. Eu conversei com o Thiago e falei assim: Thiago, eu vou sair. Se der tudo errado, você segura a onda.
E foi o que aconteceu, né? Tipo, não que deu tudo errado. Não que tenha dado tudo errado. Mas é o Thiago que foi segurando a onda, né? Porque realmente o meu planejamento. O meu planejamento foi um fiasco. E aí, deixa eu te contar uma coisa. O meu planejamento, eu planejei os 6 meses, né? Planejei até dezembro. E depois de dezembro, eu comecei a planejar de 6 em 6 meses. Eu tinha metas semestrais. Cara, você acha que alguém consegue ter metas semestrais sem planejar os outros meses do ano? Não dá, não dá. Não dá, gente. Tipo, eu tinha uma meta para dezembro, depois eu tinha outra meta para julho do outro ano. Eu tinha meta para dezembro de 2014 e meta para julho de 2015. E aí, isso não funcionava, né? Obviamente, porque. Não, foi isso, Bárbara. Isso. Assim, eu tava muito ansiosa para sair. Mas assim, o problema é que eu achei que eu tinha planejado, né? Eu achei que eu tinha planejado, mas o meu planejamento estava um fiasco. Então foi um planejamento horroroso. Eu não planejei mensal, eu não planejei quais ações eu faria. Eu sei que eu saí, antes de eu sair, eu já estava com um workshop marcado, que eu ia fazer um workshop pro início de janeiro. Eu lembro da data desse workshop, acho que era 18 de janeiro de 2015. Eu tava com um workshop marcado. Ou eu trabalhei pra caramba pra fazer esse workshop. Trabalhei pra caramba. Ou e deu certo, muito certo. Validou demais o que eu queria. Eu tive pessoas interessadas que participaram e na época eu lembro que não era um valor muito barato e as pessoas pagaram para ir nesse workshop. Teve muita coisa legal. Foi um evento que me ajudou muito a ter noção do que eu queria realmente, de vivenciar e saber que eu dava conta de fazer. Só que eu precisava de ter estratégia. Eu lembro que o primeiro, gente, eu vou achar o panfleto desse workshop. Você chora se você ver o panfleto desse workshop. Eu lembro que eu mostrei esse panfleto para uma pessoa que na época já tinha mais experiência, né, com coaching e tal. Ela pegou o panfleto, olhou pra minha cara e falou assim: você vai distribuir isso no sinal? E eu fiquei tão frustrada, porque realmente eu não tinha noção do que eu ia fazer com aquilo, né? Foi, assim, um choque de realidade necessário. Inclusive, eu nem usei ele tanto. Eu vou achar esse panfleto. Eu acho que eu ainda tenho material. No e-mail deve ter. E aí, eu fiz isso, sabe? Fiz um planejamento ruim, tanto do meu negócio quanto um planejamento financeiro, que foi péssimo e que eu não tinha dinheiro para investir no meu negócio, porque eu precisava de dinheiro para me sustentar, porque eu tinha aberto mão daquilo ali, naquele momento. E eu não tinha dinheiro para investir também no meu negócio, que precisava de investimento. E eu não tinha, sabe, previsto isso. Eu não tinha sentado e planejado isso com mais cuidado, com mais cautela, sabe? Inclusive, a pessoa que me ajudou nesse processo de planejamento e tal. Então, Bárbara, eu não fiz uma mentoria para me orientar no planejamento, não. Eu fiz um processo de coaching. Esse planejamento, ele foi construído junto com um coach. Que na época, ele não tinha tanta experiência. Então, realmente, deixou muito a desejar esse planejamento, esse material que eu tinha. Eu busquei, ontem, quando eu busquei esse planejamento, eu sabia que era no e-mail que ele tinha me mandado. E aí eu puxei, inclusive pelo nome dele, e eu puxei e achei lá esse planejamento mal feito. De 6 meses, de 6 em 6 meses e tal. Então, assim, eu até que buscar ajuda, eu busquei, mas não foi também da forma adequada. Não foi feito da maneira adequada. Por isso, que me prejudicou muito, assim, essa coisa da noção. E não era uma pessoa que já estava no coaching há mais tempo, né? Eu era uma pessoa que tinha pouco tempo de coaching também. Mesmo assim, tive pessoas que me ajudaram muito, muito mesmo, no processo quando eu comecei, assim, por exemplo, igual eu tô falando, na primeira turma, eu fiz a minha formação na
na próxima turma eu fui staff das turmas seguintes, assim, de coaching, que eu tive oportunidade de conviver com outras pessoas que estavam no meio, e isso foi muito importante para mim, esse processo foi muito importante para mim. Por isso eu acho que eu não sofri mais. Mas o meu planejamento foi ridículo. Então, primeira coisa que eu não fiz, primeiro erro que eu tive foi a questão de não conseguir realmente fazer, não ter feito uma pesquisa, de entender mercado, entender o que acontecia, né, no mundo do coaching, e um mundo que eu tava entrando de cabeça. Eu não fiz essa pesquisa. E a segunda coisa foi um planejamento ridículo que eu fiz de 3 anos, que hoje, gente, sério, esse planejamento, ele não tem nada, eu não cumpri nada dele, nada. Eu fui buscar ele ontem pra eu olhar. Sabe o que ele tem? Ele tem, assim, vou fazer mais uma formação de coaching, de coaching não sei o que. Vou fazer mais não sei o que. Ele tinha esse tipo de coisa, sabe? De fazer formação, de acrescentar conteúdo, estabelecer empresa, abrir CNPJ. Ele tinha isso, mas ele não tinha, velho, você precisa divulgar, você precisa fazer palestra, gratuita que seja. Você precisa estar no meio das pessoas, né? Não tinha isso nesse planejamento. Ridículo. Então, foi um planejamento muito mal feito, tanto do negócio quanto financeiro. E aí, além disso, teve uma outra questão. O meu planejamento, ele era de 3 anos. Então, ele era ele era de meio de 2014 até meio de 2017. Esse planejamento não estava incluindo que eu ia ter 2 filhos, tá? Não estava incluído isso. E aí, chegou 2 crianças no meio do meu planejamento, sabe? Eu engravidei, eu comecei a trabalhar exclusivamente com coaching no início de 2015, em janeiro de 2015, foi, assim, realmente um marco esse workshop que eu fiz. Foi um marco, realmente, porque foi muito bacana, foi um evento muito legal que eu fiz, que me deu muita propriedade para eu fazer aquilo que eu faço hoje. Me deu, assim, né, segurança daquilo que eu tava fazendo. E aí, foi início de 2015. Em outubro eu descobri que eu tava grávida. Eu não tive um ano pra eu trabalhar exclusivamente com coaching sem eu descobrir minha gravidez. Aí eu descobri uma gravidez de gêmeos, que eu preciso ter alguns cuidados importantes, né? Pra eu conseguir levar uma gestação tranquila. Tive uma gestação muito tranquila, graças a esses cuidados, acredito eu. E aí, em 2015, eu só encerrei o que eu tava fazendo. Eu encerrei tudo que eu tava fazendo até o final do ano. Comecei algumas coisas, encerrei. Final de 2015 eu encerrei. Falei, não vou fazer mais, né? E a partir de 2016, eu parei de atuar. Parei de atuar pra ficar por conta da minha gravidez e dos meninos, né? E eu só consegui retomar, né, no ano passado, que foi mês de 2018. Só consegui retomar depois que os meninos estavam com 2 anos. E aí, pensa, quando eu falo com você que quando você vai planejar, você tem que pensar que 1 milhão de coisas podem acontecer nesse meio tempo, inclui você ter 2 filhos ao mesmo tempo, entendeu? Pode incluir, porque no meu caso incluiu isso, sabe? Então foi realmente, assim, um processo em que eu não tinha, porque a ideia do planejamento, gente, é sempre isso, assim. Você tem que planejar, né? Você tem que fazer esse planejamento. Pode ser que as coisas não saiam da forma como você planejou. Mas, se você tem imprevistos ali no meio das situações, as coisas estão acontecendo, existem imprevistos ali, o que você vai fazer? Você sabe pra onde você volta. O planejamento, ele é pra isso. Pra você saber pra onde que você vai voltar, de onde que você parou e o que você precisa fazer agora, né? Tipo, tive um imprevisto e eu preciso voltar. Pra onde que você volta? E era isso que eu não tinha
Porque o meu planejamento, ele era gigante e ele não abrangia os meses, ele não abrangia a possibilidade de coisas acontecerem ali e, sabe? E não ter sequência, né? Então, realmente, foi complexo esse processo do planejamento, principalmente. Eu acho que realmente foi o principal erro desses 3. Eu acho que foi o principal erro. E o terceiro erro, que eu acho que me prejudicou pra caramba também na transição, foi que eu não defini um cliente ideal, eu não defini quem que era o meu cliente, né? Eu tinha aquela ideia, todo mundo pode fazer coaching, todo mundo pode se beneficiar do processo, porque o que eu fazia? Eu, no mínimo, né, graças a Deus, eu tinha definido produtos. Então, eu trabalhava com atendimento psicológico, atendimento de coaching individual, workshop e treinamentos para empresas e tal, e palestra. Então, eram as 4 coisas que eu fazia. Atendimento psicológico, atendimento de coaching individual, palestra, workshop, treinamento. Então, eu fazia essas 4 coisas. Só que eu não tinha definido quem era o meu público para cada uma dessas coisas. Eu não tinha definido como que eu ia fazer captação de empresa para eu dar palestra, captação de locais que tivessem o meu público, para eu dar palestra, para eu fazer workshop, qual que era o tipo de contato, quais eram as parcerias que eu precisava. Por quê? Porque eu não tinha cliente definido. Eu tinha muito... Gente, eu juro pra vocês que eu vou achar o meu panfleto, cara. O meu panfleto é tipo assim, eu faço tudo que você quiser, entendeu? E aí, a gente cai num problema muito grande mesmo, que é a questão de você falar pra todo mundo e não atingir ninguém. Sabe? Porque você tem aquela fala que você fala com todo mundo, mas você não fala especificamente com ninguém. Ninguém consegue se identificar e se conectar com a sua fala. Então, eu tive esse problema, assim, muito grave. Foi muito grave. Eu só consegui consertar isso ano passado, tá? Eu só consertei esse problema ano passado. Ano passado eu tava fazendo 4 anos que eu tinha saído do meu emprego. Então, 4 anos depois que eu consegui acertar, inclusive eu estou reacertando agora, né? Estou realinhando algumas coisas, tanto aqui no Instagram quanto no meu negócio, para realinhar também, e realinhando esse cliente ideal, que faz com que eu consiga me comunicar com você de uma forma melhor, que eu consiga atingir você de uma forma melhor, que eu consiga me conectar com aquilo que você realmente está passando, está sentindo, né? E que você também consiga entender isso que eu tô querendo te trazer. Porque não adianta você querer falar pra todo mundo. Imagina se eu tivesse aqui, sem direcionamento nenhum, falando de coaching, falando de um monte de coisa. Tô te falando aqui pra mãe que tá em processo de transição de carreira. E tô te dando algumas dicas que eu cometi. 3 erros mesmo. Erros mesmo, né? 3 erros que eu cometi pra você não precisar passar por isso. Pra você ter a chance de fazer isso de uma forma diferente, mesmo se você já tiver no seu negócio, se já estiver fazendo isso, e se ainda tá com dificuldade em relação a algumas questões, pode ser alguma dessas 3 coisas que tá mal feito aí, sabe? Pode ser uma dessas 3 coisas que ainda não tá legal. E aí, entender essa questão do meu cliente, eu não mapeei quem que era esse meu cliente, eu não mapeei, não fiz um mapeamento mínimo. Eu não mapeei se era homem, se era mulher, era todo mundo, era homem, era mulher, era travesti, era qualquer pessoa, né? Então era todo mundo, meu cliente ideal era todo mundo. Eu não sabia quem que era, né? Por quais as situações que essa pessoa estava passando, aonde que eu exatamente conseguia ajudar ela, quais eram as dificuldades que ela tinha, que eu exatamente conseguia ajudar ela a melhorar em relação àquilo ali. Então, uma série de coisas, né, que prejudicavam a minha comunicação com o meu cliente,
uma série de coisas que me prejudicavam essa comunicação. E fez, né, com que eu realmente não conseguisse avançar muito no meu processo, né? Eu vou procurar, gente, eu juro pra vocês, vou colocar nos stories o meu panfleto, meu primeiro panfleto que eu fiz, sem ser o do workshop, mas o panfleto que eu fiz de negócio mesmo. Eu fazia tudo. Eu te ajudava nessa transição de carreira, trazia marido de volta em 3 dias, fazia esse tipo de coisa, tá? Falava que dava pra você fazer tudo. E realmente, assim, coach pode te ajudar com uma série de coisas. Muitas coisas, com muitas coisas. Mas eu não vou te ajudar com tudo isso, sabe? Eu vou te ajudar de forma muito específica por aquilo que eu tô me conectando aqui. E de uma forma que eu consiga realmente ter mais afinidade e efetivamente te ajudar com as coisas, né? Que vão aí, que estão para acontecer. Então, esses 3 erros, assim, eu não ter feito pesquisa, eu ter feito um planejamento ridículo, e ter feito, e não ter definido o meu cliente, e muito menos quem era esse cliente, onde que ele estava, quais as formas que eu ia acessar ele, qual que era a forma que eu ia me comunicar com ele, quais as questões que ele passava, quais as dores ele tinha, quais os sonhos esse cliente tinha. Eu não conseguia realmente avançar. Eu não conseguia me comunicar com as pessoas, sabe, eu não sei se já tiveram essa sensação, mas eu tive muito, principalmente no início, da pessoa olhar pra sua cara e falar assim, eu não tô entendendo o que você faz. Tipo, tá, beleza. Mas e o que você faz, né? Tipo, efetivamente, né? O que você realmente faz? Então eu passei por esse período, assim, muito grande das pessoas não compreenderem o que eu fazia porque a minha comunicação era ruim, né? A minha comunicação era muito ruim, né? Enfim, são esses 3 pontos, assim, que eu acho que se você tá passando aí ou pensa em passar por um processo de transição de carreira, ou em uma carreira, estabelecer alguma questão aí que você ainda não tem experiência, estabelecer do zero. Do zero eu nunca considero nada do zero, né, gente? Que a gente sempre tem conhecimento, bagagem e coisas pra fazer. E que a gente traz, né, junto com a gente, nesses processos que a gente vive. Então, se você tá passando por essas situações e tal, avalie essas 3 coisas, assim, avalie se você fez uma pesquisa direito, se você sabia, ou se você sabe, né, às vezes, quais são, inclusive, as dificuldades e como minimizar essas dificuldades para você, qual é a realidade que você tem para minimizar essas dificuldades. Qual que é um planejamento? Como fazer esse planejamento, né? Faça um planejamento bem feito. Procure alguma pessoa que possa te ajudar a fazer esse planejamento, se organizar em relação a esse planejamento, que possa te ajudar a ver coisas que você talvez não esteja vendo, né? Fazer um planejamento sozinha é muito complicado. Quando você tem alguém pegando sua mão, te ajudando nesse processo, faz muito sentido. E defina o seu cliente ideal. Defina quem é o seu cliente, quem é essa pessoa, onde que ela tá, qual que é o nome dela, quais são as questões que são importantes para ela, quais são os sonhos dela, quais são as dores que ela tem. Por que o seu trabalho pode ajudar ela, né? Por que ela vai te procurar? Por que ela vai querer o seu trabalho? Mapear todas essas questões relacionadas ao seu cliente ideal, uma vez que você precisa se comunicar com ele. Quanto mais assertiva for a sua comunicação, mais bem feito e mais o seu cliente vai se conectar com você, né? Mais bem feito vai ser o seu trabalho, mais o seu cliente ele se conecta com aquilo que você está falando. Então, esses 3 pontos são os pontos assim que foram fundamentais para mim entender que eu tinha feito muita coisa errada, né, nesse processo da minha transição, e para você não cair nessa aí. Se você precisar de ajuda, me chama, pode me chamar mesmo. O link no meu WhatsApp tá lá no feed.
lá no feed, lá na minha bio, no feed, você entra lá aqui no meu nome. Você entra lá, tem o link que você cai direto lá no meu WhatsApp. Você pode me mandar dúvida, pode me chamar no direct também. Vou tentar deixar live salva por 24 horas. Se você acha que te ajudou, se você acha que valeu a pena, envia para quem você acha que pode ajudar também, tá bom? Grande beijo, até a próxima, tá bom? Obrigada!